Fala pessoal, então vamos dar prosseguimento à nossa segunda aula da disciplina Rádio, Proteção e Dosimetria, tá bom? Com a turma Rádio 14, turno manhã. Então o assunto abordado hoje na aula em específico vai ser as principais diferenças, certo? Diferenças de fatores e princípios. Vamos falar um pouco sobre as instituições responsáveis por criar e fiscalizar o uso das radiações ionizantes, tanto ela no âmbito da produção, certo, nas usinas nucleares, quanto na operacionalização das aplicações das radiações ionizantes. E quando eu falo de aplicação, me refiro ao uso tanto para o diagnóstico, tanto para a aplicação terapêutica. E vamos dar uma breve revisada na portaria 453/98, certo? Pois, valendo salientar que existe agora uma nova normativa, que é a RDC 330, de dezembro de 2019, no qual ela substitui a portaria 453. Porém, para se entender a RDC 330, é interessante estudar alguns pontos que a portaria 453 aborda, para que se entenda as principais diferenças em aspectos. Vale salientar que a nova RDC 330 ela está em mais consonância com a normativa 3.01 da CENEM, que dá diretrizes básicas de proteção radiológica. Ok? Então, a gente começa a nossa aula falando das principais diferenças, tá? Sobre fatores, cuidados de proteção radiológica em diferença com os princípios de proteção radiológica. Há uma diferença aí, certo? E aí, quando a gente fala de fatores e cuidados, certo? De proteção radiológica, nós estamos falando, certo? Como tudo aquilo que pode ser alterado ou manipulado. E aí nós temos esses três pontos aí, que é o tempo, a distância e a blindagem. Vale salientar que cai muito em concursos os cuidados primários, como algumas questões costumam colocar, tá? Então vale salientar aí os cuidados primários. Porém, certo? No conceito bruto dos fatores e cuidados, certo? É tudo aquilo que a gente pode alterar ou manipular, como o tempo, certo? Como a distância, como a blindagem. E aí a gente vai falar um pouco sobre eles, tá? Em contrapartida, nós temos os princípios de proteção radiológica, tá? E aí é tudo que rege e serve como princípio para a proteção, algo inalterável, certo? É algo que deve ser seguido à risca. E aí nós temos o princípio da justificação, da otimização e limitação de dose, sendo como os princípios que regem a proteção radiológica, ok? Então, ressaltando aí e revisando o que foi falado, que os fatores e cuidados de proteção radiológica é tudo aquilo que pode ser alterado ou manipulado, tá? E em contrapartida, os princípios é tudo aquilo que rege e serve como princípio para a proteção radiológica. Então, existe essa diferença no qual nós não podemos nos confundir, certo? E aí nós temos o primeiro fator, né, dos fatores de proteção radiológica, que é o tempo. Tá? O tempo, como o conceito fala aí, como o conceito mesmo aborda, certo? A dose é acumulada por uma pessoa que trabalha numa área exposta, e aí essa pessoa é quem? O IOR, o indivíduo ocupacionalmente exposto. A uma determinada taxa de dose é diretamente proporcional ao tempo em que ela permanece nessa área, ou seja, quanto mais tempo o profissional permanece se expondo a uma determinada taxa de dose, quanto maior tempo de exposição, maior a dose ele vai receber. Quanto menor tempo, menor dose de radiação ele vai receber. Isso foi falado até na aula passada. Certo? E aí existem alguns cuidados, as radiações externas, e aí vocês vão lembrar do conceito falado da exposição externa, que é qual?
é a exposição na qual a fonte está fora da pessoa irradiada, certo? Então, as radiações externas podem ser controladas operando, tá? Com esses 3 parâmetros fundamentais, no quais foi abordado os fatores de proteção, que é o tempo, a distância e a blindagem. Certo? Com o tempo de permanência em áreas de trabalho nas quais existem materiais radioativos ou fontes de radiação, e aí eu estou me referindo, posso me referir à radiação, o ambiente de trabalho da radiologia industrial, certo? A fonte que não selada na qual a gente trabalha na medicina nuclear, tá? E aí, ó, conforme o tipo de tarefa a ser realizado, devem ser empregados procedimentos de redução na dose do indivíduo ocupacionalmente exposto. Os recursos mais utilizados são a questão do aumento da distância ou a introdução de material de blindagem, certo? Entre o homem e a fonte de radiação. Então, quanto menor o tempo, menor a dose, certo? Como foi falado aí, que é diretamente proporcional, tá? Ao tempo em que ele permanece nessa área. A dose, certo, de uma determinada pessoa é diretamente proporcional ao tempo em que ela permanece nessa área, tá? Porém, existem outros mecanismos nos quais a gente vai estar falando, tá? E aí o recurso mais eficaz, mesmo tendo a blindagem, mesmo tendo vários mecanismos, tá? O mecanismo mais eficaz de redução de tempo, de execução destas tarefas e da exposição do IOE é o treinamento e o profissional que otimiza a sua técnica. Ou seja, um profissional altamente treinado, ele vai conseguir reduzir o seu tempo de exposição. E aí tanto vai ser o tempo dele quanto o tempo da tarefa desenvolvida, certo? E se ele trabalha no ambiente de diagnóstico, ele vai reduzir também o tempo do paciente, ok? Então, a gente tem aqui o tempo sendo um dos primeiros fatores e a gente tem a distância, certo? E aí, como o conceito aí aborda, para uma fonte puntiforme, eu vou já explicar o que é uma fonte puntiforme, emitindo radiações em todas as direções, o fluxo que é proporcional à taxa de dose numa determinada distância da fonte, ou seja, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Antes de explicar esse conceito, o que é essa fonte puntiforme? Certo? Uma fonte puntiforme é quando suas dimensões são desprezíveis em relação à distância do objeto. Como assim, professor? Uma vela, certo? Se você coloca uma vela longe do objeto a ser iluminado, não vai ter tanta eficácia. Do mesmo jeito, sabe? Uma fonte de radiação que emite radiações em todas as direções. Ou seja, quanto maior a distância, certo? A dose por ela emitir em várias direções vai ser 4 vezes menor. E aí quando ele fala da questão do conceito da distância, que é inversamente proporcional ao quadrado, tá? Ele fala que quanto maior distante, menor a dose o indivíduo vai estar se expondo ou recebendo. Ok? Então, a distância segue como segundo fator de proteção radiológica que reduz a dose do IOE, o indivíduo ocupacionalmente exposto. Então, nós temos aqui a blindagem sendo um terceiro fator, tá? E aí a gente tem os cuidados, como eu falei anteriormente, os fatores de tempo e distância em relação às fontes radioativas estão explícitos nas habilidades e destreza do técnico, certo? Então, esses fatores abordados anteriormente, no qual eu falei, eles estão diretamente ligados com a destreza, certo? E a habilidade do técnico na operação dos procedimentos no qual ele está operando, certo? Porém, em contrapartida, certas situações, principalmente quando se opera com fontes de elevados níveis de radiação, precisam de um auxílio a mais. Além de colimadores, aventais, labirintos e outros artefatos, é necessário introduzir
outros mecanismos de segurança, tá bom? Como o tema aí aborda, a blindagem, certo? E aí, o que o conceito aí fala? Que as pessoas que trabalham com fontes ou geradores de radiação ionizante devem dispor de procedimentos técnicos bem elaborados de modo que o objetivo da tarefa seja concretizado e a sua segurança seja garantida a tanto exposições desnecessárias ou até mesmo acidentais. A escolha do material de blindagem depende do tipo de radiação. Poxa, vamos lembrar lá da aula no qual a gente estudou os tipos de radiação e aí a gente percebe a relevância do estudo das radiações, dessa parte física na disciplina, porque a gente começa a entender, e eu vou citar alguns exemplos para relembrar vocês, a questão da penetrabilidade. Nós estamos nos referindo aqui a fontes externas, a exposição externas, ou seja, a fonte que está fora da pessoa irradiada. Então, fatores como a penetrabilidade são fatores que irão determinar a dose dessa pessoa exposta. Lembra que a gente viu na aula 01, tá? Então, existem fatores que vão determinar o tipo de blindagem, tá? Porque nós temos, a exemplo, a radiação alfa, que de forma externa, por mais que ela tenha uma alta energia, ela não ultrapassa, ela não tem uma penetrabilidade tão alta, ela não ultrapassa uma folha de papel. Porém, em contrapartida, nós temos a radiação beta, e ela já consegue atravessar lâminas de chumbo de até 2 milímetros ou de alumínio de até 5 milímetros. Mas elas podem ser barradas por uma placa de madeira com no mínimo 2,5 centímetros de espessura. Então é algo relativo, tá? Os raios gama, por exemplo, certo? E aí a gente lembra da questão lá da gammagrafia utilizada na radiologia industrial. Os raios gama eles conseguem atravessar chapas de até 15 centímetros de espessura, mas são barrados por placas de chumbo. Então é interessante estar salientando, e aí a gente sabe que para se criar a blindagem, a gente estuda o tipo de radiação no qual se trabalha lá no serviço. Então a blindagem segue sendo aí o terceiro ponto, o terceiro fator de proteção radiológica. E aí quando a gente une os três, a gente tem aí procedimentos, certo? No qual o tempo e a distância depende unicamente e exclusivamente do profissional, da sua destreza, da sua habilidade para poder estar operando, tá bom? Porém, em contrapartida, a blindagem vem como um acessório fundamental para ajudar a reduzir essa taxa de exposição, certo? Então, nós falamos agora sobre os fatores de proteção radiológica, que vale ressaltar que os fatores é tudo aquilo que é manipulado, certo? É tudo aquilo que pode ser manipulado ou alterado, tá? Diferentemente dos princípios de proteção radiológica, tá bom? E pois nós sabemos que os princípios é tudo aquilo que rege, tá? É tudo aquilo que normatiza, tá bom? Os princípios de proteção radiológica. Então nós temos três, certo? Como nós podemos estudar. A gente viu aí a questão do princípio da justificação. Nós temos a otimização e a limitação de dose, e nós vamos falar um pouco sobre cada um deles, tá? No qual o conceito principal do princípio da justificação, ele fala que da prática significa balancear o benefício da exposição do indivíduo ou da sociedade em si às radiações, tendo em conta a totalidade dos benefícios potenciais que dela decorrem em comparação ao detrimento do dano, certo? Porém, há um atento aí. Na normativa, ela fala de forma bem clara dos possíveis danos, tá? Então, o conceito aqui está falando que o benefício tem que superar aos possíveis danos. Então, toda prática tem que ser justificada. Na prática, professor, como é que isso se aplica? Quando o médico vai solicitar uma radiografia de qualquer estrutura, tá? Ele tem que justificar. E como é que ele justifica? Bem, eu estou com um paciente aqui com suspeita de tuberculose. Eu necessito expor ele à radiação ionizante para
negar ou confirmar a minha dúvida. Então, a gente tem aí um paciente que pode ir para casa com tuberculose, no qual ele pode morrer sem ter se ele não tiver, né, o diagnóstico adequado para receber o tratamento adequado. E aí, os exames complementares, como envolvendo o raio-x convencional, ajudam a diagnosticar essas patologias. Certo? Então, o princípio da justificação se aplica assim de maneira prática, onde, tendo em conta a totalidade dos benefícios potenciais que dessa exposição decorre em comparação ao detrimento dos possíveis danos, certo? Que o benefício daquela exposição, certo? Porque se expor à radiação ionizante não é algo benéfico à saúde. No conceito bruto, não. Porém, a gente tem um lado positivo, que é o quê? Que é o diagnóstico, que é negar ou confirmar uma suspeita clínica, certo? Então, o princípio da justificação ele se aplica em balancear os prós e os contras, onde que todas as exposições, o benefício tem que ser superior aos possíveis danos que decorram em detrimento dessa exposição, certo? Então, há uma relação direta aí de risco e benefício. E nós temos o segundo princípio, certo? Que é o princípio da otimização, certo? E o princípio da otimização ele estabelece que as instalações e as práticas devem ser planejadas, implantadas e executadas, de modo que a magnitude das doses, o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposição a acidentais sejam tão baixos quanto razoavelmente execuível, certo? Considerando fatores econômicos e sociais, certo? E aí a gente lembra aí, certo? Falando dos princípios, a gente lembra sempre do princípio Allare, que é as exposições têm que ser tão baixas quanto razoavelmente execuíveis, certo? Porém, há um atento aqui bastante interessante, que o princípio da otimização ele se refere tanto à instalação quanto aos procedimentos executados na rotina das atividades que envolvem radiações ionizantes. Bem, quando o princípio ele fala que todas as instalações e as práticas devem ser planejadas, ele fala da questão do ambiente, e aí a gente lembra lá que a blindagem tem que ser planejada, e aí essa blindagem a gente viu que existe um fator que é o tipo de radiação, a energia com a qual irá se trabalhar lá aquela fonte. Então tudo isso tem que ser pensado, tem que ser planejado, tá? E outros mecanismos de sinalização, então tudo tem que ser pensado e executado e implantado de maneira gradativa. E aí um atento de maneira gradativa, de modo que a magnitude das doses seja baixíssima e também o número de pessoas e a probabilidade de exposições acidentais sejam tão baixas. E aqui ele fala que não deve existir, não. Porém, a gente lida com baixas probabilidades, porque a gente tem que se anteceder aos problemas causados decorrentes da exposição. Tá? Então, ele considera aqui outro fator bastante importante, certo? Porque ele leva em conta fatores econômicos e sociais. Então a gente para pensar e lembra e vai para dentro de um setor de um hospital público e entra em comparação com o setor de hospital particular, certo? Então ambos devem ser, as instalações devem ser planejadas, implantadas e executadas, porém ambas se adequam considerando os fatores econômicos e sociais, ok? Então, o princípio da otimização ele pensa dessa maneira, ele age em consonância com a questão do planejamento, da implantação e da execução.
Isso na estrutura. Quando nós falamos dos procedimentos, certo? Na prática em si, é o profissional das técnicas convencionais, seja da medicina nuclear, da radioterapia, certo? Ele tem que otimizar a técnica dele, tá? Ele tem que usar uma dose baixíssima, sem que não prejudique a qualidade da imagem. Tá bom? Para que aquele paciente não venha a repetir ou um tratamento ou uma exposição, o exame em si. De maneira que, se nós pararmos para pensar, outros pontos devem ser considerados, como até a conferência daquela dose, daquele paciente, conferir o nome dele para que um paciente não entre no lugar do outro. No caso da radioterapia, tem que ter esse cuidado, no qual a gente tem que ter cuidado para que um paciente não entre no lugar do outro. Então, confere o nome. Então, o princípio da otimização, ele se adequa e ele se aplica a todas essas situações. Então, a gente tem aqui o terceiro ponto, que é a questão da limitação de dose e o risco individual, certo? E o princípio da limitação de dose e do risco individual fixa os valores, ele fixa um teto onde há estudos, onde há órgãos que fazem pesquisas científicas para determinar um limite para que aquelas exposições, e aí vocês lembram lá dos efeitos determinísticos que predispõe que se você passar determinado limite, você vai ter um determinado efeito biológico. Tá? Então, lembra lá dos efeitos determinísticos. Então, a questão da limitação de dose, do princípio de limitação de dose e risco individual, ele se aplica, certo? Para que esses valores não se ultrapassem, tá? Porque se ultrapassados poderão resultar em riscos adicionais, considerados inaceitáveis para determinada prática em circunstâncias normais, ok? Para os trabalhadores que lidam com radiações ionizantes, sejam corpuscular ou eletromagnética, tá? E aí a gente estudou, tá? Quais são esses dois tipos de radiação. A dose efetiva média anual não deve exceder 20 millisieverts, tá? Mais para frente vocês vão ver que eu fixei uma tabela, tá? Se quiserem tirar print, é uma questão batida de concursos, tá bom? E aí prestem atenção. A dose média anual não deve exceder 20 millisieverts em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder 50, certo? Em nenhum ano, certo? Então, anual, 20 millisieverts, certo? E no período de 5 anos não deve exceder 50 em nenhum ano, tá bom? Então, a gente tem aí esses valores fixos, no quais o indivíduo ocupacionalmente exposto, se caso ele venha a ultrapassar, existem mecanismos, tá, que vão até de afastamento, tá, investigação, para saber o que está fazendo com que ele se exponha ao limite demasiadamente, tá? Então existem todos os mecanismos de ação, tanto para a prevenção quanto para curativos, tá? E aí a gente se questiona, professor, então como é que o cara sabe que ele ultrapassou esses 20 millisieverts? Bem, nós temos o dosímetro individual, que ele é responsável por mensurar as doses que o profissional recebeu durante o mês trabalhado. Então, mensalmente, ele manda para alguns órgãos competentes, como a exemplo da ProRad, que pega esse dosímetro e faz a leitura e imprime um relatório para que seja arquivado e ele venha a ser sempre que utilizado quando vier fiscalizações e etc. Tá? Então, a gente vê que para as funcionárias grávidas, certo, devem ser observados critérios particulares com requisitos adicionais, de modo a proteger o embrião ou feto. E aí, quando a gente fala de exposição de embrião ou feto, vamos lembrar lá da primeira aula, que podem ocasionar efeitos teratogênicos que resultam
da exposição direta do feto à radiação ionizante. Então a gente tem aqui que a gravidez deve ser notificada, isso aí conforme a normativa 3.01 da CNEM, ela fala, tá? A gente vai estar tendo aula aí da normativa 3.01 da CNEM. Então prestem atenção aqui. A partir do momento em que a profissional ela descobre a gravidez, ela tem que imediatamente notificar os responsáveis pelo serviço. Tão logo, olha como a normativa fala, tão logo que seja constatada. Então, a partir do momento em que ela descobre que está grávida, ela tem que, por obrigação, informar o serviço no qual ela trabalha. As condições de trabalho devem ser revistas para garantir que a dose na superfície do abdômen não exceda 2 millisieverts durante todo o período restante de gravidez, tornando pouco provável que a dose adicional no embrião ou feto não exceda cerca de 1 milisievert nesse período. Tá? Então, a gente está falando de dois indivíduos, de dois atores aqui, tá? A gestante e o feto ou embrião. Então, na gestante não deve se ultrapassar, certo? 2 millisieverts durante o período gestacional. Porém, o feto, a normativa implica que não se deve exceder 1 millisieverts durante todo o período, ok? Então, há essa preocupação e essa redução de dose. Tá? E aí a gente lembra, traz para uma situação prática, onde a gente vê uma paciente politraumatizada grávida, certo? E aí a gente pergunta, professor, a paciente está com uma fratura de fêmur, está politraumatizada, está aí necessitando dos exames em si para que receba aí o diagnóstico, certo? E evidencie a fratura. Ela não pode fazer, então? Não. Ela é amparada, certo? Pelo princípio da justificação. Então, ela não pode ficar sem o diagnóstico, certo? Ela necessita do exame de imagem para poder negar ou confirmar a fratura, tá? Ela não pode ficar com aquela fratura. E aí o médico não utiliza o exame de imagem somente para negar ou confirmar uma suspeita clínica. Ele também estuda a expansão da lesão, ele planeja a cirurgia através das imagens, então é algo mais complexo do que se imagina. Então a gente tem que ter esse bom senso e o princípio da justificação se aplica nesse caso que eu contei para vocês, certo? E aí cabe ao profissional utilizar uma técnica que não prejudique a qualidade da imagem, porém que não exceda os valores fixados pela normativa da CNEM 3.01. Ok? Então a gente tem aqui no item C, certo? Onde menores de 18 anos não podem trabalhar com raio-x, certo? Não só os de diagnóstico, como de qualquer espécie, tá? Exceto os em treinamento, certo? Ou seja, os estudantes eles podem estar aí estagiando e atuando aí no setor de diagnóstico, porém não podem trabalhar, tá? Então, para os estudantes com idade entre 16 e 18 em estágios ou treinamentos profissionais, as exposições devem ser controladas. E aí, a normativa ela prevê um certo limite de dose efetiva anual para ele, certo? Então, para esse caso desses estudantes que estão aí entre 16 e 18 anos, a dose efetiva anual não deve exceder 6 millisieverts, tá? E a dose equivalente anual de 150 millisieverts para as extremidades e 50 millisieverts para os cristalinos. Tá? Vale ressaltar que a portaria 453 de 1998 aqui predispõe esses valores preditivos para esse público, né? Que são os estudantes aí menores de idades, né? E até 18 anos. E aí a normativa também fala, eu tenho uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês, tá? Que o indivíduo público, as exposições do indivíduo público, lembra lá dos 3 atores que eu falei para vocês? O IOE, que é o indivíduo ocupacionalmente exposto, que é aquele cara que se expõe ao tipo de exposição que
periódica, tá? Ele está periodicamente ali realizando os procedimentos de radiologia. Então, o indivíduo público, certo? Ele é aquele cara que não tem nada a ver com o que está acontecendo na sala de exames, certo? Ou seja, é o acompanhante que está passando próximo à sala de procedimentos radiológicos, ou é aquela pessoa que mora num raio de ação aí, próximo a uma clínica de exames de diagnóstico, ou até mesmo um hospital que possua o setor de radiodiagnóstico, certo? E aí a CNEM 3.01, certo? Ela fixa valores para esse público, certo? Para esse indivíduo, certo? O indivíduo público, e as suas doses não devem exceder 1 milisievert ao ano, ok? E aí tá aqui a tabelazinha que eu deixei para vocês, certo? No qual a CNEM 3.01, certo? Agora a nova RDC, o que que ela fala? Ela fala no seu artigo que ela age em consonância, certo? Com a normativa, a diretriz 3.01 da CNEM. Do contrário, existia incongruências com a portaria 453 e a normativa da CNEM 3.01, certo? Porém, vale ressaltar que agora a nova RDC 330 de dezembro de 2019, ela age em consonância, certo? E ela deixa a cargo da normativa 3.01 esses valores fixos, certo? Então a gente tem aqui 20 millisieverts para o IOE, certo? E aí a dose efetiva de corpo inteiro, certo? 20 millisieverts para os cristalinos de dose equivalente, certo? Então essas questões acabam meio que caindo em concursos. Vale a pena você tirar um print aí da tela, tá? Do computador e pegar essa tabelinha, deixar de fácil acesso aí para que você vá estudando e fixe esses valores, tá? Olha aqui para a pele, então a CNEM fixa um valor de 500 millisieverts, tá? Então quando a gente está falando de dose efetiva, dose equivalente, tá? A gente está falando da unidade de medida de sieverts. Então é outro bizu bastante interessante que cai em prova, tá? Que vale a pena a gente estar se atentando a isso, ok? E aí a gente tem as instituições responsáveis por criar as normas e fiscalizar o uso das radiações ionizantes, certo? E aí a gente tem a primeira, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, certo? Que ela foi estabelecida como uma organização autônoma no seio das Nações Unidas em 29 de julho, certo? De 57. Cujo objetivo dela, certo? E é interessante você se atentar a esse objetivo, é a promoção do uso pacífico da energia nuclear e o desencorajamento do uso dessas radiações para fins militares. Bem, a gente sabe que tem a Coreia do Norte aí, no qual ela tem a questão das bombas nucleares, dentre outros países aí que fazem uso dessas bombas nucleares, e aí o objetivo da Agência Internacional de Energia Atômica é deixar a parada pacífica, tá? Está agindo aí e fazendo a promoção do uso pacífico da energia nuclear, porque a gente sabe que existem outras aplicações, certo? Dessas energias nucleares. E aí, com o incremento da proliferação nuclear na década de 90, as tarefas da AIA passaram a incluir inspeções e investigações sobre suspeitas de violação do Tratado de Não Proliferação, certo? Que é aquilo que acontece no cenário mundial político, sobre a questão das guerras, certo? Então a AIA faz esse trabalho, tá, de fiscalizar quando há suspeitas de violação do tratado, que faz da questão do uso pacífico das energias nucleares, certo? Ela fiscaliza a questão das bombas atômicas e etc. A gente tem o ICRU, certo? Que é a Comissão Internacional de Unidades e Medições de Radiação, certo? E aí foi estabelecido como um órgão de padronização, tá bom? Padroniza mundialmente, certo? Ele foi criado em 1995 pelo Congresso Nacional de Radiologia,
cujo seu objetivo é desenvolver conceitos, definições e recomendações para a utilização de quantidades e suas unidades para a radiação ionizante, e aí a sua interação com a matéria, em especial os efeitos biológicos produzidos. Essa comissão foi responsável por definir e introduzir muitas das seguintes unidades de medidas, cooperando bastante para a criação do Sistema Internacional de Unidades. Como eu tinha falado para vocês, né? Quando a gente fala de dose equivalente e dose efetiva, a gente tem a unidade de medidas como o Sievert. Então a ICRU ela faz esse trabalho de padronizar, certo? Esses conceitos, faz estudos sobre os efeitos biológicos produzidos decorrente da exposição à radiação ionizante, dentre outras pesquisas científicas que ajudam a gente a entender sempre um pouco mais sobre a aplicação e os efeitos das radiações ionizantes. A gente tem aqui o ICRP, que é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, que em 1998 foi fundada, certo? Num congresso de radiologia em Estocolmo, na Suécia. E aí o objetivo do ICRU é definir as unidades de medida, certo? A ICRP recomenda, desenvolve e mantém o sistema de proteção radiológica que utiliza essas unidades. A operação da ICRP se separa em 4 comitês principais. O primeiro é o efeitos dessa radiação, tanto no meio ambiente quanto no organismo humano, as doses de exposição, certo? Mecanismos de proteção radiológica em medicina, tá? E as aplicações dessas recomendações nas comissões, né? No caso aqui no Brasil a gente vai falar aqui agora da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E aí a gente tem a CENEM, que foi criada em 56, 10 de outubro. E aí a gente vê aí que ela está sob controle direto do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação. Qual o objetivo da CENEM? A CENEM é um órgão superior em planejamento, orientação e supervisão e também da fiscalização. E ela trabalha sobre 2 filosofias, certo? A primeira é que ela estabelece, certo, normas e regulamentos. E aí a gente tem a normativa da 3.01 da CENEM, que é a que a gente fala, mas tem a normativa 3.05, que dá diretrizes específicas para a medicina nuclear, sobre radioproteção. E aí a CENEM ela é responsável tanto por licenciar, fiscalizar e regular a produção e o uso da energia nuclear no Brasil, certo? Então a CENEM exerce papel fundamental, tá? Fundamental tanto para a criação, no caso aí ela vai licenciar, e ela também fiscaliza e regula o uso, tá? E tanto ela regula a produção quanto a aplicação dessas energias, tá? E aí ela vê vários parâmetros, tá? Sobre questão de blindagem, dentre outros, tá? Sinalizações, ela faz a conferência do plano de proteção radiológica, tá bom? E dentre outros fatores. Então a gente tem a Anvisa, certo? E a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que foi criada em 99, certo? E aí é uma agência reguladora sobre a forma de autarquia, certo? De regime especial vinculado ao Ministério da Saúde, certo? Em contrapartida, enquanto que a CENEM, certo? Ela visa especificamente as aplicações dessas radiações ionizantes, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ela veio do contexto, certo, sanitarista sobre a aplicação dessas radiações ionizantes. E aí o objetivo dela é responsável pela aprovação de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, certo? Para posteriormente a comercialização, certo? Como é o caso dos fármacos utilizados em medicina nuclear, certo? Ambos, todos são aí, licenciados e são aprovados pela Anvisa para que sejam comercializados. A Anvisa trabalha em muitas esferas, como por exemplo na economia, vai também estar atuando aí na fiscalização dos preços dos medicamentos, ok? E aí a gente fica por aqui. Na próxima aula eu dou continuidade na portaria 453, certo? E aí a gente dá prosseguimento, ok? Então, um forte abraço e até a próxima aula.